O tema desta mensagem é esse que você está vendo aí. Responsáveis. Responsáveis. Gênesis 4, verso de 1 a 7, através do qual o Senhor vai falar conosco nesta noite, enquanto meditamos na sua palavra. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Se você quiser acompanhar aqui no slide, vai estar passando aqui para você. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. E ela pôs o nome de Caim. Perceba que quando Eva coloca o nome de Caim, ela está usando uma expressão de autoconfiança. Eu tive um filho homem. Ter um filho homem, né, naquela cultura, ou naquele momento estavam começando, né, as culturas, né? Mas ela é uma expressão quase que de orgulho. Eu tive um filho e é homem. Né? É uma expressão quase que de orgulho. A palavra Caim quer dizer tive. Lembra da posse. Eu tive um filho. Depois teve outro filho, chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou. Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. O tempo fechou com Caim. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela nos edifica, nos inspira. E agora, Deus, nós estamos diante da Tua palavra, diante de um momento, Senhor Deus, em que quer nos ensinar uma lição preciosa. E nós pedimos graça nesta hora. Tem misericórdia de nós. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, mais do que as ideias que já foram pré-preparadas, que o Senhor fale com a Tua voz, de maneira particular e pessoal, com cada um de nós, para que todos saímos daqui edificados, na certeza de ter ouvido o Senhor falar conosco. Nós pedimos esta graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. O dicionário diz que responsável é aquele que responde pelos seus atos, ou pelos de outrem, que tem condições morais e ou materiais de assumir responsabilidades. Uma pessoa responsável é aquele que responde pelos seus atos. Né? Agora, daqui a pouco vão começar a fazer matrícula das crianças da escola, né? E aí os professores, ou a secretária, pergunta assim: quem é o responsável? Pai ou responsável? Né? Então pode ser uma avó, pode ser uma tia, né? Às vezes é alguém que responde. Mas a primeira definição é: alguém que é responsável é alguém que responde pelos seus atos. É alguém que tem condições morais e ou materiais de assumir compromissos. Uma pessoa responsável é uma pessoa que tem condições morais
de assumir compromissos, né? Ele tem discernimento, tem capacidade, é considerado uma pessoa responsável. Ora, é uma tendência humana de todas as épocas. Talvez, neste período que nós estamos vivendo, esteja mais acentuado essa tendência. Mas é uma tendência humana de tentar se esquivar da sua responsabilidade. É uma tendência humana, nós queremos fugir da responsabilidade. Agora, preste atenção numa coisa que eu vou te falar agora, em nome de Jesus, que isso vai ser fundamental para a sua vida. Essa mensagem não fala sobre culpa. Existe uma grande diferença entre ser responsável e ser culpado. Entre sentir-se responsável pelos seus atos e sentir-se culpado pelos seus atos. A responsabilidade nos põe em marcha, nos põe com a ação ou com a noção de podermos fazer alguma coisa para mudar, para fazer diferente. A culpa só nos sobrecarrega e nos humilha e nos faz sentir como aquele animal que sabe que não vale mais nada, né? Nos faz nos sentir um zero à esquerda. Essa mensagem é uma mensagem do Senhor para nossas vidas, para nos inspirar a assumir e a viver a vida com responsabilidade. Afinal, estamos começando um novo ano. Estamos começando com novos propósitos, com novos planos, com novas ideias. Nós acabamos de terminar o 2021 e entramos em 2022, e isso por si só traz um sentimento de eu quero fazer diferente esse ano, eu quero viver diferente. Por isso essa palavra é para nos inspirar a fazer isso bem, levando-nos a perceber como nós podemos desenvolver ou lidar com essa noção de responsabilidade de maneira sadia e abençoadora. Mas eu dizia que em todas as épocas é uma tendência humana tentar fugir da responsabilidade. Um pouco antes desse texto que nós lemos, quando o homem peca e Deus vai visitar o homem, e então Deus pergunta assim: Adão, onde você está? Eu acho interessante isso, porque Deus sabia onde Adão estava. Sabia, porque Deus está vendo tudo, né? Deus tem um GPS lá, que ele sabe onde é que está cada pessoa, né? Mas ele pergunta para Adão onde Adão estava, porque ele queria que Adão respondesse, que Adão falasse por si mesmo. Deus pergunta para Adão: quem foi que falou que você está nu? Porque a resposta de Adão, a pergunta de Deus, onde você está, é: eu estava nu, me escondi. Quem foi que falou que você estava nu? Deus não sabia que ele estava nu? Deus não sabia quem é que tinha falado? Deus sabia. O que Deus queria? Que ele dissesse, que ele confessasse, porque Deus o considerava responsável. E aí Deus falou para Adão assim: mas por que você foi pecar? E aí o que Adão fala? A mulher que tu me deste, viu? Ainda dá tempo de você escapar, né? Porque as mulheres que Deus nos dá são bênçãos nas nossas vidas, né? Mas no caso de Adão, o levou a pecar, né? Eu não sei que as irmãs estão achando bem chata essa brincadeira, mas é a tendência natural do ser humano tentar fugir da sua responsabilidade. Porque então Deus indaga a mulher: e você? Por que você comeu do fruto que a mulher fala? A serpente me enganou. Ela fugiu mais uma vez da responsabilidade. Ao invés de dizer assim: ô Senhor, eu desobedeci ao Senhor, tem misericórdia de mim. Ela falou assim: eu não tenho culpa. Não é comigo não, né? Foi a serpente que me enganou, né? Talvez em nossos dias, eu não sei se você vai concordar ou não, mas em nossos dias parece que essa tendência natural, não é normal, não é uma norma, mas é da nossa natureza humana, de tentar fugir da responsabilidade. Talvez essa tendência esteja agravada, porque nós vemos tantas pessoas pondo a culpa nos pais, né? A psicologia moderna ensinou as pessoas a dizer que tudo é culpa da mãe. Ah, é porque é sua mãe, né? É porque seu pai, né? Isso, aquilo. E aí ninguém mais se sente responsável pelos seus atos,
porque na verdade o problema é que a mãe me fez ser assim. Ou então é porque eu estou doente. Outro dia eu estava assistindo uma série, né, e a pessoa descobriu que tinha TDA, né, ou TDAH, né, que é um déficit de atenção, né? E aí a série é uma série de comédia, e aí ela explorava aquilo ao máximo. E considerava que todas as desventuras da sua vida, o fato de não ter feito faculdade, o fato de não ter tido bons casamentos, o fato de nunca dar certo nos trabalhos, o fato de toda a sua vida ter sido um desastre, era consequência do TDA. Né? É porque eu tenho TDA. É porque eu tenho TDA. Né? Ela explorou bastante isso, e isso era motivo de riso naquela hora. Mas é uma crítica, na verdade, é uma maneira de brincar com um jeito que não é saudável de nós lidarmos com a vida, simplesmente nos esquivando das responsabilidades que são nossas. Né? Então as pessoas têm esse hábito. É porque eu sou doente. É porque eu não fui amado. É porque eu fui abusado. É porque meus pais se separaram. E tentam se esquivar com essas ou muitas outras desculpas. Perceba, talvez você esteja pensando assim: nossa, pastor, mas você está sendo muito duro. Eu pergunto para você: você acha que existe alguém mais amoroso e compreensível do que Deus? Será que tem alguém no mundo mais amoroso, compreensível, que entende todos os motivos e as razões do que Deus? Porque às vezes nós, os pais, ou às vezes os líderes, os chefes, cobram a responsabilidade dos seus subordinados, dos filhos, ou dos auxiliares, de maneira dura. Mas e Deus? Será que Deus é duro? Porque Ele conhece todos os motivos. Será que Deus cobra dos seus filhos responsabilidade? Será que Deus os encara como seres capazes, morais e capazes de assumir compromissos? O texto que nós vimos mostra que sim. Deus chama Caim, né, que estava carrancudo, que estava com raiva. Veja que essa primeira conversa de Deus com Caim foi antes de Caim ter matado Abel. Foi antes. Né? Depois também tem uma conversa. Não li o texto porque é muito longo. Mas Deus chama Caim e fala assim: por que você está com raiva? Por que você está carrancudo? Talvez as pessoas da nossa época, ou algumas pessoas da nossa época, talvez o avô, se Deus fosse um avôzinho bonzinho, diria assim: fica assim não, bobo. Depois você faz um sacrifício melhor e quem sabe eu aceito, fica legal. Fica assim não, vai ficar triste não. Mas Deus não. Deus não. Lembra, não há ninguém mais amoroso do que Deus. Não há ninguém mais compreensível do que Deus. Ainda assim, Ele olha para nós, os seus filhos, e Ele fala assim: por que você está assim? Você é responsável. Lembrem, não é culpado, você é responsável. Está no seu poder fazer algo. Deus é um Deus que nos chama a lidar com a responsabilidade de maneira sadia. E eu queria propor, para nossa edificação e inspiração esta noite, 3 respostas, ou 3 meios de nós lidarmos com a responsabilidade, ou vivermos esse senso de responsabilidade que Deus requer de nós, de maneira sadia. Para viver a responsabilidade de maneira sadia, de forma sadia, requer, em primeiro lugar, que se reconheça a verdadeira motivação. Qual é a verdadeira motivação? O texto diz assim: o tempo passou e um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus o Senhor. Percebam, Caim pegou alguns produtos da terra. Perceba que o texto não diz que Caim pegou os melhores produtos da terra. Caim era agricultor, plantava pepino, plantava tomate, plantava jiló. Vai ter mau gosto assim lá não sei onde, né? Mas ele plantava. E aí ele pegou alguns e ofereceu ao Senhor. Pegou alguns lá. Talvez os piores, talvez aqueles que não vendeu na feira. Sei lá, ele pegou alguns e ofereceu ao Senhor.
né? Abel, por sua vez, pegou o primeiro, ele não sabia se ia ter um segundo, ele pegou o primeiro carneirinho, e nascido do seu rebanho, matou, e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel, porque Deus não aceita a oferta, Ele aceita o ofertante. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. E Caim ficou furioso e fechou a cara. A pergunta é, por que Caim ficou furioso? Por que Caim fechou a cara? Por quê? Qual é a motivação que está por trás desse sentimento? Porque para nós vivermos de maneira sábia e sadia, com um senso de responsabilidade, nós precisamos de sondar, de reconhecer a verdadeira motivação. Por que eu estou me sentindo assim? Por que eu estou tentado a fazer isso? O que está por trás? O que está por trás? Eu diria que o que está por trás do coração de Caim, que já não estava com boas intenções ao fazer a sua oferta, porque ele estava oferecendo alguma coisa apenas, e não as melhores coisas, só o que talvez tinha sobrado, e não o que era melhor. Por aí a gente percebe que a motivação, que a intenção de Caim, não era boa, não era uma intenção nobre de exaltar a Deus, era apenas de cumprir, quem sabe, um ritual religioso. Nós temos sempre ensinado sobre vir ofertar aqui na igreja, e ofertar com o senso correto, porque o que Deus aceita não é a oferta, é o ofertante. Mas, pensando aqui na responsabilidade, pensando aqui em o que motivou a raiva, o que motivou a fúria, o que motivou o fechar a cara de Caim. Certamente que por trás disso estava o sentimento de orgulho. De orgulho. Puxa, o meu irmão mais novo foi aceito, e eu que sou mais velho, porque o mais velho normalmente faz as coisas melhor, não é? O mais velho é mais forte, ele é mais inteligente, que já viveu mais tempo, né? Ele sabe mais as coisas. O meu irmão mais velho, eu sou o mais velho e não fui aceito. Já o mais novo, o caçula, foi aceito. Sentimento de orgulho, sentimento que estava por trás do coração de Caim. Porque enquanto nós não assumimos a verdadeira motivação dos nossos atos e sentimentos, nós vamos tentar transferir a responsabilidade para outras pessoas. Estava conversando com uma pessoa essa semana, e ela me dizia assim, ela falou assim, eu tenho muita raiva de uma menininha que tem no Instagram. Ela é bem pequena e ela fala as palavras difíceis, e ela fala bem as palavras difíceis. Não sei se alguém segue ela, né? Aí essa pessoa me diz assim, nossa, eu tenho muita raiva dessa menina. Eu falei assim, nossa, mas por que você tem raiva dela? Ela falou assim, acho que é porque eu tenho inveja. Porque se existisse Instagram quando eu era criança pequena, eu seria uma menina igual a ela, e na minha época não existia. Eu achei legal, porque essa pessoa percebeu realmente qual era a motivação por trás da raiva. Por que estava com raiva? Porque o que a menininha está fazendo demais contra você? Qual mal ela te faz? Mas, na verdade, por trás daquele sentimento e daquele desejo de que a pessoa fosse banida do Instagram, havia um sentimento de inveja. A verdadeira motivação por trás era a inveja. Então, para lidarmos com o senso de responsabilidade de maneira sadia, abençoadora, nós temos que ter essa percepção, o reconhecimento de quais são as verdadeiras motivações do nosso coração. Porque Jesus diz o seguinte, lá em Mateus 15:19, porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. Um pouco adiante, nesse mesmo capítulo, Jesus vai dizer assim, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério, mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Porque para Deus,
O que vale é a motivação do coração. Então eu gostaria de sugerir que você pensasse, a próxima vez que você for tentada a manifestar essa coisa da sua natureza humana, da nossa natureza humana, de tentar se esquivar da sua responsabilidade, pergunte-se a si mesmo, por quê? Porque às vezes pode ser vergonha. Vergonha que nada mais é do que orgulho. Porque a gente tem vergonha quando se revela quem de fato nós somos. Não é? Então todo mundo fica sabendo o que realmente você pensa. Aí você fala assim, agora eu fiquei com vergonha. Porque eu me orgulhava de que as pessoas pensassem de mim mais do que realmente eu sou. Agora elas sabem quem eu sou. O que eu penso. Que eu não sou assim tão perfeito quanto eu gostaria que elas pensassem de mim. Reconheça as motivações que estão por trás. Uma segunda resposta, ou uma segunda maneira de nós lidarmos com a responsabilidade de maneira sadia, é que se celebre a liberdade que nós temos. Porque olha só o que Deus fala para Caim. Então o Senhor lhe disse, por que você está com raiva? Sabe o que eu acho interessante isso? Porque raiva é um sentimento, né? Raiva é um sentimento. E nós achamos que nós não somos culpados, nós não podemos ser culpados por estar sentindo como sentimos. Mas Deus fala para Caim assim, por que você está com raiva? Não é que Deus fala para Caim assim, Caim, como é que está se sentindo? E Caim fala assim, eu estou com raiva. Não. Deus olha para Caim e faz uma indagação, como alguém que percebe que algo está errado. Por que você está com raiva? Por que você anda carrancudo? Então não posso sentir raiva mais? Então não posso ficar carrancudo, não posso ficar mal-humorado? Acordei de mau humor daí. Mas o que Deus está dizendo é o seguinte, você tem a liberdade de escolher como é que você vai sentir, como é que você vai reagir. Você tem a liberdade. É como se Deus dissesse assim para Caim, por que você escolheu ficar com raiva? Por que você escolheu continuar sentindo raiva? Quando eu era adolescente, nós falávamos assim, os pastores que pregavam mensagens para nós, muitas vezes falavam assim, você não pode impedir de um passarinho sentar na sua cabeça, mas você pode impedi-lo de fazer um ninho. Você não pode impedir, de fato, de sentir raiva por alguma coisa que aconteceu, de sentir tristeza, de se sentir injustiçado, de se sentir não amado. Mas você e eu podemos escolher, temos liberdade para escolher, porque se não houvesse liberdade, Deus não poderia cobrar Caim de estar com raiva, porque não era apenas o fato de Caim estar desapontado e com raiva do irmão, era uma raiva que ele sentia e continuava nutrindo. Estou com raiva, eu vou ficar com raiva, eu não quero ver com outros olhos, eu estou com raiva. E Deus fala assim, por que você está com raiva? Por que você está carrancudo? Nossa, e aí ele continua, né? Se você tivesse feito o que é certo, você podia ter feito o que é certo, você escolheu fazer o que não era certo, você tinha liberdade de escolher o que era certo, e você escolheu o que era errado, era a liberdade que você tinha. Se você tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, ou seja, Caim, você está com raiva, mas você não precisaria estar com raiva, você podia estar sorrindo. Ah é? Então por quê? Quem é a culpa? De quem é a responsabilidade? A responsabilidade é sua, nego. A responsabilidade é sua. Você está com essa cara carrancuda porque você quer. Porque você podia estar sorrindo. Porque você e eu temos a liberdade de escolher como vamos lidar com as coisas que acontecem conosco. Você não pode escolher nem determinar as coisas que acontecem, mas você pode escolher como você vai lidar com as coisas que acontecem.
Você pode escolher se você vai continuar com raiva ou se você vai perdoar. Você pode escolher se você vai deixar que a pessoa siga o seu caminho ou você vai ficar com inveja dela. Por que Deus abençoou fulano, ele comprar carro? Maldito Instagram, né? Porque as pessoas postam as fotos das férias, passeio nas dunas de Jericoara. Né? Aí a gente fica pensando assim, mas Deus, por quê? A pessoa nem é tão bonita, Senhor. Por que está passeando lá e eu não? É você que escolhe se você vai nutrir a inveja ou se você vai falar assim, louvado seja o nome do Senhor, porque o meu irmão, porque o meu amigo, porque essa parente, porque esse querido está passeando, louvado seja o nome do Senhor, que Deus te abençoe mais e mais e te faça abundar. Você que pode escolher se você vai ficar se sentindo um miserável porque você nunca pode viajar, ou se você vai ficar feliz porque os outros estão viajando e você não. Quem escolhe é você. Gente, isso é um privilégio. É por isso que o tema dessa segunda maneira de nós lidarmos bem com a responsabilidade é celebre a liberdade. Você é livre, você não tem que responder às maldades com outra maldade. Já cansei de dizer aqui, o pior mal que o mal nos faz é quando nos torna malvados. Muitos males vão acontecer conosco em 2022. Eu queria que não fosse verdade, mas infelizmente as coisas acontecem. Mas nós teremos a responsabilidade, e nós temos, aleluia, nós temos a liberdade de escolher como nós vamos lidar com as coisas ruins que acontecem conosco. Nós temos essa liberdade. O apóstolo Paulo vai dizer assim, eu posso fazer tudo o que quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, o apóstolo Paulo está dizendo assim, ele diz assim, melhor dizendo, lá em 1 Coríntios 6,12, alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. E aí ele diz, eu, apóstolo Paulo, eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Ó, eu posso fazer qualquer coisa, mas eu não vou deixar que nada me escravize, me domine. O Pablo Neruda, um poeta, foi quem disse a seguinte frase, você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Que legal? Você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Se os teus pais se separaram, você é livre para escolher ver isso como um acontecimento que é triste, mas que não vai impedir você de desenvolver todo o rico potencial que Ele te deu. Você é livre para escolher. Ou então, para escolher se sentir uma pessoa miserável, que por não viver numa família bem ajustada, bem organizada, não conseguiu ter bons estudos, não conseguiu prosperar na vida. Você é livre para escolher. É você que escolhe. Mas as consequências, nós somos obrigados a enfrentá-las. Sabe? Irmãos, em nome de Jesus, nós vivemos momentos de tensões o tempo todo. Você está no seu trabalho e você tem um patrão chato. Sabe aquele cara chato, que pega no pé, que paga pouco? Você pode escolher orar por ele ou amaldiçoar ele. Agora, se você orar, você vai receber as consequências de quem ora. E se você amaldiçoar, você vai receber as consequências de quem amaldiçoou. Você vai ficar triste, irritado, daqui a pouco vai aparecer uma gastrite, que vai virar uma úlcera, e misericórdia do Senhor, se não virar um câncer. As consequências, elas são obrigatórias, as escolhas são livres. Celebre, celebre, celebre. Oh Senhor, obrigado, porque nós não somos obrigados a responder às lutas, aos problemas que nós enfrentamos de maneira negativa. Nós podemos escolher responder de maneira positiva, porque é isso que Deus está dizendo para Caim. Você podia ter escolhido não ficar com raiva, você podia ter escolhido reconhecer o seu erro,
Você podia ter escolhido querer aprender com o seu irmão mais novo, mas você escolheu ficar com raiva e carrancudo. Você é responsável pela escolha que você fez, e agora você vai sofrer as consequências da escolha que você fez. Uma última verdade que pode nos ajudar a viver a responsabilidade de forma sadia é entender que viver a responsabilidade de forma sadia requer que você se encoraje para a luta. Que se encoraje para a luta. Porque é assim que Deus termina aquela primeira conversa com Caim. Se você tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal, e por isso, o pecado está na porta, à sua espera, e quer dominá-lo. Mas você precisa vencê-lo. Sabe uma coisa? Eu gostaria que Deus tivesse dito assim: mas eu vou te ajudar a vencer. Mas eu vou mandar esse pecado longe de você. Mas Deus não faz. Deus fala assim: Caim, lá fora tem uma luta preparada para você enfrentar. E quem vai ter que enfrentar é você, nego. Coragem. Coragem. Se encoraje. Tenha coragem, porque é contigo mesmo. O ano passado fui muito abençoado com a ministração que eu ouvi lá no encontro de homens com propósitos, que falava sobre o momento em que Abraão foi sacrificar Isaque. Abraão está junto com os seus servos e junto com Isaque, e eles têm lenha, e eles têm fogo, e eles chegam até um momento em que eles estão distantes ainda do monte, e Abraão fala assim para os seus servos: fiquem aqui, que eu vou lá adorar o Senhor. Mas ele sabia que adorar o Senhor era matar o filho dele. Eu acho isso de uma coragem tremenda. Porque se fosse eu que tivesse um servo junto comigo, eu falaria assim: ô meu servo, você vai e mata o meu filho, e eu ofereço a Deus. Porque eu mesmo matar o meu filho vai ser duro demais. Mas Abraão fala assim: não, sou eu que tenho que enfrentar. Isso é autonomia, é coragem, é alguém que diz assim: é comigo o problema, então deixa que eu resolvo. É por isso que o texto, a imagem de capa dessa mensagem é uma mulher fazendo assim para si mesma: é comigo mesmo, é comigo mesmo. Sou eu que faço o orçamento aqui, sou eu que decido aqui, é comigo mesmo. Tem que prender, prende eu, né? É comigo mesmo. É preciso ter coragem, que em 2022, você entre em 2022 e diz assim: é comigo mesmo, eu tenho que resolver. É claro que eu estou indo na força que o Senhor me dá, eu estou indo encorajado pelo Senhor que está comigo, mas eu sei que tem responsabilidades que dependem de mim, e é isso que Deus pede para Caim: você tem de dominá-lo, você precisa vencê-lo. Olha só o que Jesus propõe para aqueles que estão se sentindo tentados. Jesus diz assim: portanto, se o teu olho direito faz com que você peque, arranque-o. Coragem. Arranque-o. Arranque-o e jogue fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Se a tua mão direita faz com que você peque, corte-a fora. Corte-a fora. Gente, isso é um chamado para encarar a responsabilidade que cabe a nós no processo de salvação. Encoraje-se para pagar o maior preço que for necessário para que você viva em santidade na minha presença. Há uma luta. O pecado está contra você, quer dominar você, mas você precisa vencê-lo. Se vencê-lo, exigir que você arranque o seu olho ou corte sua mão, que assim seja. Mas não fuja da luta. Não se acovarde. Porque é conosco mesmo. É nossa responsabilidade. Eu volto a repetir. Essa mensagem não é para gerar medo.
é para inspirar o desejo de assumir esse senso de responsabilidade e vencer essa tendência natural de se esquivar das responsabilidades. O apóstolo Paulo vai dizer ainda, em 1 Coríntios 9, 27, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Você lembra quando você era criança e você ia brincar com outras crianças? E você era a criança mais nova do grupo? Você lembra, Yasmin? Você era a criança mais nova do grupo? Aí eles diziam assim: não, a Yasmin é café com leite. Acho que você não brincou dessa maneira, não, né? Só quem é mais velho brincou dessa maneira. Não, a Ana Lúcia é café com leite, o Carlinho é café com leite. Como é que a gente se sente? Bom, eu, quando achavam que eu era café com leite, eu não me sentia bem, não. Eu não sei, eu não acho que é uma coisa que faz a gente se sentir bem, né? Está lá no grupo da família, aí todo mundo tem que contribuir com a ceia de Natal, aí o parente mais rico fala assim: não, a Ivonete é café com leite, deixa ela sem contribuir. Como é que a Ivonete se sente? Humilhada, né? Um zero à esquerda. Você gostaria que Deus te tratasse assim? Não, Wanderson é café com leite, não vou cobrar dele responsabilidade, não. Como é que você quer ser tratado por Deus? Porque eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus, como seres morais, como seres que têm qualidades morais que os capacitam a assumir compromissos. E Deus olha para mim, para você, e Ele não fala assim: não, Wagner é café com leite, vou deixar passar. Não. Ele olha para mim e para você e fala assim: esse cabra é bom, eu coloquei nele qualidades, eu coloquei neles habilidades, por isso eu vou cobrar deles. Por isso, quando Deus nos chama a assumir o nosso senso de responsabilidade, Ele está nos tratando de maneira honrosa, porque o contrário seria nos considerar café com leite, seria nos considerar pessoas incapazes, pessoas que precisam ser tratadas como crianças. E aí que eu queria lembrar de um exemplo maravilhoso, de alguém que encarou o senso de responsabilidade, de alguém que nem mesmo se esperava que tivesse tanta responsabilidade, mas encarou e cumpriu com fidelidade, e o nome do Senhor é glorificado na vida dela. Ela diz assim, em um momento em que o seu coração está tão alegre que ela exulta e diz: a minha alma anuncia a grandeza do Senhor, o meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador, pois Ele lembrou de mim, a sua humilde serva. De agora em diante todos vão me chamar de mulher abençoada, porque o Deus Todo-Poderoso fez grandes coisas por mim, o seu nome é santo, e Ele mostra a sua bondade a todos os que o temem em todas as gerações. A Maria, mãe de Jesus, que exemplo formidável. Uma menina, uma jovem adolescente, ela aceita a responsabilidade de carregar no seu ventre o Rei dos Reis. Que o nosso coração olhe para 2022 e diga assim: Senhor, o Senhor me deu uma tarefa, o Senhor tem um propósito para a minha vida em 2022. Eu quero cumpri-lo até o final, de maneira perfeita e excelente, para glorificar o Teu nome. Vamos orar? Pai, o Senhor nos conhece, Pai. O Senhor sabe muito bem, Deus, que nós, muitas vezes, diante dos nossos erros, muitas vezes, ó Deus, diante das decepções, nós queremos fugir, queremos transferir a responsabilidade dos erros, das decepções, ó Deus, para outras pessoas. Isso faz parte da natureza humana, ainda não totalmente redimida, ainda não totalmente transformada. Oh Deus, tem misericórdia de nós, porque nesta noite o Teu Espírito nos inspira
a viver, ó Deus, a responsabilidade que o Senhor exige de nós, de maneira sadia. Ajuda-nos, pois. Sim, ó Deus, nós oramos aqui como o salmista que diz assim: sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Sonda, ó Deus, o nosso coração. Revela, Pai, para nós, para que nós possamos reconhecer e nos humilhar na Tua presença, aquelas motivações que muitas vezes geram sentimentos ou ações que desagradam ao Senhor. Oh, Senhor, nós oramos, Pai, pedindo graça do Senhor. Sim, Deus, faz-nos ver, faz-nos perceber, faz-nos celebrar, oh Deus, a liberdade que temos de escolher agir diferente do que todos se esperam de nós, do que a natureza humana deseja que nós façamos. Ah, Senhor, e nós oramos, ó Deus, pedindo graça, Senhor. Sim, dá-nos graça, Senhor Deus, para lidarmos com esse senso de responsabilidade de maneira sadia, de maneira abençoadora, Senhor Deus, para que assim como Maria, Senhor Deus, que recebeu uma responsabilidade tremenda, um propósito tremendo, um chamado tremendo, e o encarou com coragem, com fé, dá-nos graça, para também nos encorajarmos a enfrentar 2022, na força que o Senhor nos dá, no auxílio que o Senhor nos promete, a enfrentarmos, assumindo as nossas responsabilidades, ó Deus, de maneira madura e de maneira abençoadora, para a glória do Teu nome. Nós assim te pedimos, Deus, em nome do Senhor Jesus.